Professora, hoje a gente começa com uma questão que fala sobre gêneros textuais, que é um assunto que a gente já viu aqui anteriormente. Por que gênero textual é tão importante? Pois é, Alande, na verdade, tem a ver com um processo de transformação pelo qual tem passado o ensino de língua portuguesa. Há uns anos atrás, antes de que os estudos de linguística tivessem evoluído bastante, as escolas ensinavam basicamente gramática normativa, regrinhas, solicitavam dos alunos decoreba de nomenclatura. Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram e agora a grande estrela é o texto. Daí porque trabalhar os diversos gêneros textuais, ou seja, esses textos localizados em situações sociocomunicativas muito específicas, e perceber como essas situações sociocomunicativas específicas determinam escolhas para a produção de texto, passa a ser um assunto relevante para as escolas. E, por isso, muito cobrado também nas provas de vestibular, como o Enem. Então, vamos ver uma questão que fala exatamente sobre isso, para a gente entender melhor? Vamos embora. Professora Josimota, seja bem-vinda. Oi, galera, tudo bem? Sempre que nos comunicamos, utilizamos gêneros textuais. As pessoas só nos compreendem porque usamos textos já reconhecidos socialmente, já comuns pelo uso. Assim, os gêneros textuais são textos que apresentam certos traços em comum, características sociocomunicativas semelhantes, definidos por conteúdo, estilo, linguagem, etc. Logo, são aqueles textos orais e escritos que utilizamos diariamente no nosso processo de comunicação. A questão a seguir trata especificamente de dois gêneros pertencentes à esfera jornalística, a notícia e o editorial. O gênero notícia é um texto essencialmente narrativo, que deve apenas noticiar fatos, narrá-los com linguagem clara, objetiva e imparcial. Já o gênero editorial é um texto predominantemente dissertativo-argumentativo, em que um veículo de comunicação emite uma opinião e defende um ponto de vista acerca de situações anteriormente publicadas. Leremos agora um editorial pertencente à questão. Vamos lá? A última edição deste periódico apresenta mais uma vez tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passa pelo problema do material jogado na estrada vicinal que liga o município de Rio Claro ao distrito de Ajape. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo. Material atirado ao lado da pista, como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram o lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação, no mínimo, incômoda. Se você sai de casa para jogar o lixo em outra localidade, por que não o fazer no local ideal? É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente e de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens. Quem aprende errado, coloca em prática o errado. Um perigo. Texto lido, vamos ao enunciado. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é: o enunciado nos solicita a função social de um gênero específico, do gênero editorial. Todo texto tem uma função, tem um objetivo. Qual é a função do editorial? Vamos às alternativas? Letra A: apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo. Alternativa incorreta: o editorial não traz fatos novos. O editorial comenta fatos já noticiados. Letra B: chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal. Também incorreto. Ele não chama para temas raros, ele comenta temas já publicados. Alternativa C: provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados.
O editorial não quer provocar indignação. Pelo contrário, ele é um texto dissertativo argumentativo. Ele deseja persuadir o leitor, convencê-lo de que aquela é a forma adequada de se pensar sobre uma determinada questão. Está incorreto. Vamos à próxima? D. Interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Muito bem, essa é uma das funções sociais do editorial. Criticar, analisar, refletir sobre fatos que já foram noticiados anteriormente. Vamos observar, então, por que a letra E está incorreta? Letra E. Trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da própria notícia. Há um ponto de vista dentro do gênero notícia? Não, não há. O gênero notícia ele apenas deve emitir, transmitir, narrar uma informação e ponto. Ponto de vista a gente só encontra no editorial. Questão resolvida. Professora, em que ano a gente aprende gênero textual? O estudo dos gêneros tem se dissolvido por todas as séries. Então, assim, sobretudo no segundo segmento do ensino fundamental e nas séries de ensino médio. O que a gente faz é adequar a faixa etária. Então, por exemplo, nas séries iniciais do ensino fundamental, na segunda fase, segundo momento do ensino fundamental, sexto, sétimo ano, trabalha-se mais com gêneros mais lúdicos, narrativos, como histórias em quadrinho, que caem no Enem, né? Ou fábulas. A partir daí, do sétimo e nono ano, textos mais expositivos, gêneros textuais ligados a essa questão da exposição, da argumentação. E no ensino médio também, textos expositivos, argumentativos, jornalísticos, os variados gêneros jornalísticos, poemas, que é outro gênero textual trabalhado, sobretudo, pelo professor de literatura. E agora a gente viu dois exemplos de gêneros, Sim. A notícia e o editorial, que é bem opinativo, lembra até a redação do Enem. Exato. De uma certa maneira, os dois, né? Porque ainda que a notícia tenha sempre uma pegada narrativa, a notícia também expõe, né? E o editorial é um texto opinativo, como a professora mostrou muito bem, e a redação do Enem solicita que o candidato produza justamente uma dissertação argumentativa. O que é isso? O candidato, a partir de um tema proposto, normalmente um problema da realidade brasileira, o candidato precisa dissertar, ou seja, expor, apresentar dados, fatos e argumentar. O que significa argumentar exatamente? Se posicionar diante desse tema, que é um problema. Então, se posicionar elaborando o que a gente chama de uma tese, o candidato deve chegar para o tema e fazer a seguinte pergunta: o que eu penso sobre isso? E essa opinião, esse pensamento que ele tem sobre esse tema deve ser formulado numa tese, que é exatamente o que aconteceu no editorial, tem uma tese lá, e depois defender esse ponto de vista, essa opinião, com argumentos consistentes a fim de convencer o leitor. A gente começa falando de língua portuguesa e acaba recebendo dicas de redação. Ah, mas as coisas não se dissociam, né?